capítulo de número 3 do livro do profeta Amós, e o versículo 3, Amós 3:3. Deus abençoe a todos os departamentos convidados e a todos que se fazem presentes na noite desse dia. Capítulo de número 3, versículo 3 do livro do profeta Amós diz: é uma indagação. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu vou repetir o texto. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua presença para bendizer, agradecer, glorificar, exaltar, magnificar e adorar o teu nome santo, o teu nome glorioso, o teu nome majestoso, o teu nome Deus, aleluia. faça-se presente no nosso meio, fala as nossas orações e nos ajude para que saímos daqui cheios e alimentados com a tua palavra. Este é o meu pedido, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Eu costumo analisar a vida em 4 fases. São 4 níveis pelos quais nós passamos nesta existência, que é o viver, o reviver, o sobreviver e o conviver. São 4. Talvez você não passe por todos, mas passará por alguns deles. Viver, reviver, sobreviver e conviver. O viver é o primeiro, que é a dádiva maior concedida pelo Eterno, para que nós possamos, neste mundo, desfrutar da existência. E obviamente que você pode ficar pensativo e achar que a sua vida é algo sofrido e doloroso. Talvez até você pense que Deus, ele se irrite, a sua ira se acenda com o comportamento humano, com as práticas humanas que são feitas na terra, que com certeza provocam a ira de Deus. E um dia eu perguntei para alguém mais inteligente, mais entendido, mais estudado, mais preparado, por que foi que Deus nos criou, mesmo sabendo que nós iríamos pecar, desobedecer, iríamos ser mal, iríamos praticar atrocidade, iríamos fazer tantas misérias na terra, e mesmo assim Ele nos criou. E alguém respondeu de uma forma muito singela, dizendo que foi pelo simples fato de Deus querer dividir conosco o prazer da existência, o prazer de viver. Porque por mais difícil que esteja a sua vida, por mais complicada que esteja a sua vida, dificilmente você vai querer deixar de viver, dificilmente você vai querer tirar a própria vida. Há exceções que assim acontece, mas por mais difícil que esteja a vida, você quer viver, porque esta é a maior dádiva, o maior privilégio, o maior tesouro que Deus concede ao homem, é o prazer da existência, o prazer de viver. Depois do viver, vem o reviver. Ora, o reviver é uma palavra que vai se explicar quando alguém deixou de viver, quando alguém morreu, quando alguém está defunto, quando alguém está sem vida. Quando alguém está sem vida, para ela tornar a viver, ela precisa passar por um processo e reviver. Reviver é algo que tem que ser aplicado na vida daquele que está morto, que está inerte,
que está sem vida? Ora, se alguém está sem vida, se alguém está morto, essa pessoa não sente, essa pessoa não ouve, essa pessoa não fala, essa pessoa não faz, essa pessoa não vai, essa pessoa não vem, porque ela está sem vida. Quem está sem vida não ouve, não fala, não vê, nem sente. Talvez você entrou num culto em algum momento, quem sabe até hoje, ainda não ouviu, ainda não sentiu, ainda não viu, ainda não falou, nada fez, nada realizou, nada recebeu, nada sentiu. Isso é o indício muito forte de que talvez você esteja morto, esteja sem vida. Eu estou falando em linguagem espiritual, mas o homem que faz reviver, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui nessa noite. Se tu estás sem vida, entrasse aqui morto, tu vais sair vivo, porque Ele é grande, Ele é fiel e poderoso para te refazer, te fazer reviver na noite desse dia. Glória a Deus. A terceira fase é a fase do sobreviver. Sobreviver é aquele momento que a sua vida está difícil, está caótica, está miserável, que você está na lama, você está no pó e está na cinza, e alguém olha para você e diz: como é que você está? Aí você diz: eu estou sobrevivendo. Quando se sobrevive no limite, no ponto mais baixo, na situação mais difícil. Louvado seja Deus. É aquele ponto que alguém olha para mim, olha para você e começa a sentir pena, começa a sentir dó, começa a maniar a cabeça, começa a dizer: coitado dele, coitado dela, olha a situação dele, olha a situação dela, está no poço, está na sarjeta, está no monturo, está no lixo, está acabado e está derrotado. É o momento que você está apenas sobrevivendo. Mas deixa eu contar um segredo para você na noite desse dia. Assim se passa todas as fases. A Bíblia diz que há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, há o tempo de guerra, há o tempo de paz, há o tempo de espalhar, há o tempo de juntar. Ei, no Salmo 30, verso 5 está escrito: a sua ira dura, o seu favor está na vida, a sua ira dura só um momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo na noite desse dia que essa fase que você está apenas sobrevivendo, Deus vai entrar nesse cativeiro, Deus vai entrar nesse quadro, Deus vai entrar nessa situação e vai tirar você da condição de sobrevivência para a condição daquele que reviveu, daquele que vive, daquele que desfruta, daquele que recebe, daquele que tem vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. E a quarta e última fase é a fase da convivência, que talvez esta seja mais difícil. Veja, eu falei de viver, reviver, sobreviver, e agora é o conviver. Conviver é viver com. Conviver é viver com. Viver com o marido, viver com a mulher, viver com o pai, viver com o filho, viver com a mãe, viver com o colega de trabalho, viver com o irmão da igreja, viver com a sociedade, viver com alguém. Essa é conviver. E esta talvez seja a fase mais difícil que possa vir sobre o ser humano. É a fase do conviver. Porque normalmente nós lutamos pelos nossos sonhos, pelos nossos propósitos, pelos nossos objetivos, pelas nossas bênçãos, pelas nossas vitórias. Depois que recebemos a nossa bênção, realizamos o nosso sonho, alcançamos o nosso objetivo, atingimos o nosso alvo, nós agora vamos pensar se vamos colaborar com o sonho de A, com o projeto de B ou com o projeto de C. Mas primeiro nós vamos lutar pelos nossos objetivos.
E se por acaso no nosso projeto, no nosso sonho, no nosso objetivo, a gente imagina, a gente supõe, a gente pensa, a gente entende que alguém está querendo atrapalhar o nosso objetivo, atrapalhar o nosso projeto, atrapalhar o nosso sonho, nós assim iremos tratar o tal como nosso adversário, como nosso inimigo, como aquele que é do contra. Então logo nós começamos a guerrear para tirar esse empecilho, para derrubar essa barreira, para tirar do caminho. Ei, nessa situação é a parte mais difícil. Por quê, pastor? Porque é aqui aonde eu preciso entender, aleluia, a fase da convivência. Por quê? Preste atenção. A Bíblia diz em Gálatas, se eu não me engano 6, que devemos levar a carga uns dos outros. Lá também ele nos diz que cada um tenha o outro como superior a si mesmo. Cada um considere o outro superior a si. Glória a Deus. Eu estou falando de convivência. Eu estou falando de viver com alguém, dividir a mesma casa, o mesmo setor de trabalho, a mesma congregação, o mesmo projeto. Glória, veja, irmãos, existe uma preocupação na palavra, no Evangelho, na lei de Deus, com relação à convivência. Quando Jesus pegou os 613 mandamentos da Sagrada Palavra e resumiu apenas em 2, ele disse: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Veja, no decálogo de Moisés, nos 10 mandamentos, uma parte é relativo a Deus, é para honrar a Deus, e outra parte é para honrar o próximo. São 10, preste atenção. Primeiro, não terás outro Deus além de ti. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guarda o dia de sábado para o santificar. Os primeiros 4 mandamentos da lei do decálogo, ele é relativo ao eterno. Não terás outro Deus além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e guarda o dia de sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos é para você honrar ao Pai. Os outros 6 é para você honrar o próximo. Preste atenção. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono, não cobiçarás. Aleluia. E 10º, não mentirás. Veja que os primeiros 4 são obrigação do homem para com Deus. Os 6 seguintes é a obrigação do homem para com o próprio homem. Honra teu pai e a tua mãe. Não mate, não adultere, não roube, não minta, não cobice. Os outros são para honrar o homem. Por quê? Porque os mandamentos da Sagrada Lei, ela nos ensina a convivência. Uma vez alguém me perguntou sobre a lei de Deus, eu disse não. A lei de Deus não é algo para nos punir ou nos castigar, é algo para nos proteger. Por quê, pastor? Porque se eu não honrar o papai e não honrar a mamãe, eu não vou receber a promessa de ter longos dias de vida na terra, pois está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa.
promessa, e a promessa é para que vivas bem, para que tenhas paz, para que viva muitos anos sobre a terra, para que tu prosperes sobre a terra. Ei, você que tem pai e mãe, aprenda a honrar o seu papai, aprenda a honrar a sua mamãe, aprenda a respeitar, porque estamos vivendo uma época que os filhos chamam do pai de coroa, a mãe de coroa, que foi coroa, que é coroa, é capaz de querer chamar o pai pro tapa, pra capoeira. Há um tapa bem dado no pé do ouvido, para aprender a honrar o pai e a mãe, que está na palavra de Deus. É Deus ensinando a convivência. Quando a Bíblia diz, não matarás, ela está nos protegendo. É uma proteção, porque se eu for matar alguém, Deus me livre e guarde, esse alguém também pode me matar. Aleluia. Se alguém vai adulterar, ficar com a mulher casada ou com o homem casado, isso pode dar morte. Então Deus está criando leis, não é para nos punir, é para nos proteger. Se alguém vai roubar, essa pessoa pode ser presa, pode ser morta, depende da situação. Então são situações que Deus cria para que nós sejamos guardados e protegidos, não é para punir. E Deus está nos ensinando a termos convivência, a saber conviver em sociedade. Louvado seja Deus. A lei diz assim: o seu direito começa quando o meu termina, e o meu começa quando o seu termina. Temos que aprender a convivência. Não se preocupe em defender as suas opiniões, deixa com Jesus. Eu li o texto seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ah, pastor, então a Bíblia está dizendo que se alguém não combina comigo, então eu devo me separar dele. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Meu Deus. Aleluia. Eu aprendi isso com o saudoso pastor João Vianney, que eu também pensava assim, feito você. Ah, se alguém não combina comigo, então tem que me apartar dele, me afastar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Veja, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ah, pastor, então se a minha mulher não combinar comigo, eu vou deixar ela e arrumar uma mais nova. Ah, vai te pegar, seu cabra sem jeito. Ah, pastor, quer dizer que lá na empresa, lá no trabalho, se não, eu vou sair, vou pedir as contas. Não, não é isso, meu irmão. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quando você estiver em desacordo, procure entrar em acordo para andar junto, rapaz. A Bíblia não está mandando se separar, a Bíblia está mandando entrar em acordo, porque se não estiver em acordo, não anda junto. Então vamos entrar em acordo, irmão, porque para o céu que tu vai, eu também vou. Glória! Eu vou entrar aqui numa história interessante. A Bíblia diz que quando Davi está reinando, todo rei é um homem muito ocupado. O rei, ele não tinha nem o prazer de estar ao lado da esposa quando ela dava à luz. Às vezes não era correria tão grande, muitas coisas para se resolver. Quando a esposa de Davi dava à luz um filho, um mensageiro ia até ele e dizia: hoje te nasceu um filho. E ele perguntava: foi menino ou foi menina? Foi menina, coloca o nome dela de Tamar. E voltava, e ele continuava nos afazeres. Daqui a um tempo, via outro mensageiro e dizia: te nasceu outro filho, é menino ou é menina? É menino, coloca o nome dele de Adonias. E voltava. Assim era a vida do rei, até nesse momento, quando foi um dia, a sua esposa deu à luz ao menino. O mensageiro entrou na sala do trono, onde o rei estava a resolver os problemas.
e disseram ao rei: aqui está o mensageiro que veio trazer a notícia do nascimento de mais um filho. Ele disse: pois não, nasceu, é menino ou é menina? Se é menino, como é que vai chamar? Coloca o nome dele de Absalão. E assim o empregado saía, mas dessa vez o empregado não saiu. O servo ficou lá parado, estático. E isso era algo perigoso, porque ninguém podia entrar na presença do rei e o rei liberá-lo e ele permanecer ali. Corria o risco dele ser morto, porque entendia-se que ele estava com alguma malícia, com alguma maldade, querendo matar o rei. E ele permaneceu lá, colocando a própria vida em risco. E de repente o rei parou, olhou para ele: o que é que você ainda está fazendo aqui, rapaz? Eu já não lhe liberei, já não dei ordem para você sair daqui. Me perdoe, majestade, mas tem uma coisa que eu preciso lhe falar. O que é? O senhor precisa ver o menino que nasceu hoje. O que é que ele tem de mais? É um menino muito belo, é um menino lindo, ele é especial. Eu nunca vi uma criança tão bonita. O senhor precisa ver essa criança. O Davi ficou curioso, ficou emocionado e decidiu ir olhar a criança que havia nascido. Quando chegou lá, que olhou para o Absalão, logo entrou no coração de Davi: este será o meu escolhido para assumir o trono no meu lugar. Foi a primeira coisa que Davi decidiu quando olhou para Absalão, que Absalão iria ser o seu sucessor, o seu substituto, e assim tocou a vida. O tempo vai se passando, Absalão cresce, seus irmãos, suas irmãs, e a Bíblia diz que o Absalão, ele olhou para uma das suas meia-irmã, chamada Tamar, e se apaixonou por ela, e a desejou. E ele ficou tomado por um sentimento carnal muito forte, quase incontrolável. A Bíblia diz que quando foi um dia, um primo de Absalão veio visitá-lo e percebeu que o seu rosto estava desfigurado, anêmico, triste, abatido. E ele pergunta: o que é que está acontecendo? Ele diz: não, nada demais, mas o teu semblante é de doente, semblante abatido. O que é que está acontecendo? Fala, rapaz. Tu és filho do rei, tu come do bom e do melhor, tu mora na melhor casa, no palácio, tem tudo. Por que é que estás com uma aparência de doente? Os melhores médicos servem ao rei. O que foi que aconteceu? Aí ele abriu o coração para o primo e disse: é porque eu estou apaixonado pela Tamar, mas ela é minha meia-irmã e eu não posso casar com ela, não posso estar com ela. Aí o primo dele, a Bíblia diz que ele era sagaz, homem perigoso, maligno. Cuidado, irmãos, cuidado com os conselhos que você está ouvindo de alguém. Preste atenção, tenha cuidado. O conselho às vezes parece bonito, parece bom, mas o final é uma cilada, é uma armadilha. Cuidado, em nome de Jesus. Aí ele disse assim: faz o seguinte, tu vai se fingir de doente, vai estar na tua casa. Quando o rei for te visitar, você vai fazer um pedido a ele. Você vai pedir para ele liberar Tamar para ir cuidar de você. E quando ela estiver lá cuidando de você, só você e ela, você se aproveita. Está vendo o conselho? Cuidado. E assim o Absalão fez. Se fingiu de doente, foi para casa, deitou-se à cama e ficou lá. Quando o rei foi, ele fez tudo como o primo mandou. Aí o rei mandou Tamar. E Tamar, ingênua, com toda a bondade do coração, foi lá cuidar do seu irmão, com toda a sinceridade. Chegando lá, quando ela se viu a canja para ele, aquela sopa na medida, que estavam os servos e todo mundo, ele: saia todo mundo, disse o Absalão. Glória a Deus. Quando todo mundo sai,
Deixa eu só fazer uma correção aqui. Não é o Absalão, é o Aminon, que tem esse sentimento com a Tamar. E ela é irmã de Absalão. Quando todo mundo sai, o Aminon estupra a própria irmã Tamar. Ela sai chorando. Encontra o Absalão e pergunta o que foi, minha irmã. Aí ela conta a história para eles: vai para casa, ele é teu irmão, o rei tomará providência. O rei nada fez. Passando-se uns tempos, o Absalão foi tosquear as suas ovelhas, chamou todos os filhos do rei, o próprio rei, o rei não foi, e lá ele matou o Aminon em vingança por Aminon ter estuprado a Tamar. Quando ele estupra, ele foge. O Absalão foge, vai para Hebron e fica lá tempos e tempos. Isso, quando eu baixar a voz um pouquinho, aí vocês baixam também. Ficou lá tempos e tempo. Aí a Bíblia diz que o Davi sentiu saudade de Absalão. Aí o Joabe, que é o general, mandou ou trouxe uma mulher, colocou palavras na boca dela, e ela disse: rei, eu tenho um caso para o senhor resolver. Eu tinha 2 filhos, e no campo um se levantou contra o outro, e um acabou matando o outro, e agora só tem um, e eles querem matá-lo. Aí Davi disse: nem um fio de cabelo vai cair da cabeça dele. Aí ela disse: mas por que o senhor também não manda trazer Absalão? Trouxeram Absalão. Ele ficou no reino, longe do pai, sem ver o pai, longe de Davi, e começou a reclamar: de que adiantou voltar para cá se eu não posso ver o meu pai, se eu não posso ver o rei? Então ele ficou na porta, ou melhor, na entrada do palácio, próxima entrada do palácio, e todo mundo que vinha a Davi, ele puxava o canto e dizia: ninguém vai te ouvir lá no palácio, quem me dera ser rei. E assim ele roubou o coração de todo mundo, até que um dia ele decidiu que ia tomar o lugar do pai. Meu Deus. Preparou um exército e foi invadir Jerusalém. A Bíblia diz que Davi pegou os seus servos e fugiu, não por medo. Davi não era homem medroso, não. E a Bíblia diz: se você se mostrar frouxo, eu gosto dessa tradução. Tem uma tradução: se você se mostrar fraco, eu gosto daquela: se você se mostrar frouxo, na angústia, a sua força vai ser pequena. Davi não era frouxo, não era covarde nem medroso. Davi decidiu sair dali, porque ele estava preocupado em ter uma guerra na cidade e morrer gente inocente, o civil que não é soldado. Ele disse: vamos sair daqui. Aí o Absalão veio e tomou a cidade. Aí se juntou posteriormente o exército de Absalão com o de Davi para a guerra. E eu tenho 2 lições aqui e concluo a minha fala. Glória a Deus. Na guerra, Davi chamou os seus soldados e generais e disse: olha, não façam mal ao jovem Absalão por amor de mim, não o matem não, porque Davi sabia, irmão, que os seus soldados eram valentes, que os seus guerreiros não tinham medo de lutar. Absalão ia levar de 10-0. Na peleja, você conhece a história. Absalão se prende pelo cabelo, alguém vai lá e o mata, o próprio Joabe, e volta com a notícia de que o exército de Davi venceu a batalha. Louvado seja Deus. Davi retorna para Jerusalém. Preste atenção nas 2 lições que eu quero passar para os amados irmãos nesse momento. Primeira lição: Absalão tinha sido escolhido por Davi para ser o seu sucessor. Era Absalão quem ia sentar no trono no lugar de Davi. Mas Absalão decidiu adiantar as coisas.
decidiu querer o trono antes do tempo, antes da hora, sem estar pronto, sem estar preparado. E é isso que tem prejudicado muitos de nós. Eu não falo só no contexto eclesiástico, ministerial da igreja, em todos os sentidos da vida, irmão. Espera o tempo de Deus. Era para Absalão, não precisava ele brigar com ninguém, guerrear com ninguém, entrar em contenda com ninguém, porque o pai já tinha decidido que o trono seria dele, mas ele decidiu se apressar, decidiu se afobar, decidiu tomar antes do tempo. Não dá certo. Espera o tempo de Deus. É por isso que Davi é o maior rei de Israel. Foi ungido na casa do pai Jessé, mas passou cerca de 15 anos esperando o momento de assumir o trono. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, e matando Saul ele assumiu o trono. Sabe por que ele não matou? Eu entendo assim, porque ele dizia: não é a hora, não é agora. Mas se Saul quer te matar, aleluia, qualquer lei na terra vai te proteger, vai dizer que foi legítima defesa, você matou para não morrer, e todos vão te absolver. Você não será condenado, pelo contrário, será tratado como herói. Mata eles, Deus me livre, eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque se assim não é, aleluia, isso significa dizer que não está no tempo. Eu vou esperar o tempo de Deus, eu vou esperar o momento de Deus. Na hora de Deus você colocar no trono, eu não vou precisar matar ninguém, não vou precisar puxar tapete de ninguém, não vou precisar pisar nem humilhar ninguém, porque eu tenho um Deus que é fiel para me dar vitória. Espera no tempo de Deus. Aleluia. Aguarda, meu irmão, aguarda, minha irmã. Não te afobes, não te apresses, não te precipites. Caminha, aquele que prometeu é fiel. Está escrito: ele não é homem para que minta, e nem é filho homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, tendo falado não realizaria. Aleluia. Está no controle dele, está na vontade dele, é no tempo dele, é no jeito dele, é na direção dele. É ele quem vai abater, é ele quem vai exaltar, é ele quem vai humilhar, é ele que vai fechar, é ele que vai abrir, é ele que vai fazer. Deixa ele trabalhar e a vitória é garantida. Fora desse projeto, você pode até chegar no trono, morar no palácio, receber a coroa na cabeça, o manto nos ombros e o cetro na mão, mas não vai vingar, meu irmão. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Tenha calma, sossega. É Deus que está no negócio, é Deus que está no controle. Deixa Deus agir, irmão, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Louvado seja. Ei, a primeira lição é que eu e você não podemos nos precipitar e querer passar na frente do Pai. Aleluia, glória a Deus. Era dele, irmão, o trono, irmão. O pai já tinha decidido, já estava no testamento, já estava assinado e carimbado, mas ele se precipitou e perdeu a bênção, perdeu o milagre. Aleluia. Não, meu irmão, não queira antes da hora nem antes do tempo. Espera o tempo de Deus. Veja a segunda lição. Já Davi foi o inverso. Davi esperou o tempo de Deus. E esperando ele o tempo de Deus, o Absalão se levantou contra ele e foi lá e se apossou do trono que era de Davi, dado por Deus. Foi Deus que tinha lhe concedido, que tinha lhe aprovado. É por esta razão, preste atenção nessa fala, é por esta razão que Davi diz: vamos sair, vamos deixar ir. Aleluia. Não, isso não significa dizer
que Davi estava desprezando, menosprezando ou rejeitando aquilo que Deus lhe dera, e ele deixou para lá, abandonou, esqueceu. Não, o que Davi está dizendo é o seguinte: se foi Deus que me deu, não tem Satanás que tome, não tem homem que tome, não tem ninguém que tome. Se foi Deus que te deu, descansa. Descansa, meu irmão. Se foi Deus que te deu, não tem no céu, não tem na terra e nem debaixo da terra. Pode se levantar o espírito do governador, pode se levantar enxucaveira, tranca-rua, bombagira, enxugarrão, sete facadas, Maria Padilha, Zé Pilintra, Satanás, o inferno. Pode se levantar o espírito do governador, o presidente, pode vir quem vier, mas se foi Deus quem te deu, ninguém toma. Rabanaya Séria Lavasodei Madai. Descansa, minha irmã, descansa, meu irmão, dorme em paz, descansa em paz, come tranquilo, come sossegado, dorme sossegado, porque aquele que te deu é fiel, é fiel. Rabanai Neremei Manai Rabachodei Manaya Suriandei Eramanaya Sere Lavasturiande Cantamanai. Aleluia. Aí quando foi um dia, o José se acordou para tomar café. Aí sentou Jacó do lado, sentou, aleluia, a Raquel de outro. Aí veio os seus 10 irmãos e cercaram a mesa. Aí José disse: eu tive um sonho de ontem para hoje. Eu sonhei que a gente estava no campo colhendo trigo, e o meu feixe se colocava em pé, e o feixe de vocês se curvava diante do meu. Aí o Jacó olhou: menino, que conversa é essa? Aí quando foi no outro dia, aleluia, o José disse: olha, eu tive outro sonho de ontem para hoje. Eu sonhei que o sol, eu sonhei que a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí o Jacó disse: menino, que conversa é essa? Isso quer dizer que eu, o teu pai que sou o sol, a tua mãe que é a lua, e os teus 11 irmãos que são as estrelas, vamos nos curvar perante você. Você vai governar sobre a gente, você vai ser governador sobre nós. Que conversa é essa, menino? Acaba com essa conversa. Aí quando foi um dia, os irmãos de José viram ele vindo, aí disseram: vamos pegá-lo, vamos matá-lo, ou vamos pelo menos vendê-lo, e a gente vai ver o que vai ser dos sonhos dele, a gente vai ver o que é que vai acontecer com esse sonho que ele tem falado, que vai governar sobre nós. Aí pegaram José, venderam José. José foi escravo para o Egito. 17 anos, 17 anos depois, aí chegam os irmãos de José lá no Egito. Nem sabe quem é José, porque José está diferente, José está mudado, José está abençoado, José é governador, e ele se curva e se prostra. Ei, não adianta se levantar contra aquele da qual Deus tem promessa. Vai se cumprir. Podem te jogar na cova, podem te vender, aleluia, podem te caluniar como fez a mulher de Potifar, podem te jogar no calabouço, mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. Descansa, meu irmão. Não precisa brigar com ninguém, não precisa discutir com ninguém, não precisa arrumar problema nem confusão com ninguém. O que prometeu é fiel. Ele diz: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ô Jeremias, disse Deus: o que é que tu estás vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ei, Jeremias, tua vista está boa. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Jeremias. Lamadai, alabás. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aleluia. Ei, se alguém não quer estar em acordo com você, não se preocupe, mas se mantenha em acordo com ele, porque Deus vai velar sobre a sua palavra e vai te dar vitória. Aleluia. É como eu prego no Salmo 23: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Presta atenção, qualquer dia eu prego com detalhes essa palavra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só, meu irmão, você pode ter inimigos, mas não deve ser inimigo de ninguém. Você pode ter adversário, mas não deve ser adversário de ninguém. Você pode até ser caluniado, mas não deve caluniar ninguém. Você pode até ser traído, mas não deve trair ninguém. Você deve até ser pisado, mas não deve pisar ninguém. Você pode até ser esquecido, mas não deve esquecer ninguém. Por quê, pastor? Porque Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha, se eu for inimigo de alguém, se eu perseguir, humilhar, maltratar alguém, Deus vai preparar uma mesa para ele, e eu vou ver ele na mesa recebendo a vitória. Por isso eu não quero ser inimigo de ninguém. Mas se alguém decidiu ser meu inimigo, eu não estou nem aí, porque eu sei que Deus vai preparar uma mesa. Então, se você não quer ver o seu inimigo na mesa, não seja inimigo dele. Deixe que ele seja seu inimigo, mas ore para Deus abençoá-lo. E a Bíblia diz, não está na Bíblia. E alguém disse que a lei é mais pesada do que a graça. A graça é mais pesada do que a lei, porque a graça diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê comer para ele. Olha aí. Se ele tiver sede, dê o quê? Ele tem que ser Coca-Cola gelada com gelo e uma banda de limão no copo. Aleluia! É, meu irmão, ser crente não é fácil não. Tá pensando que o céu é perto, é? Aleluia! Aí você agora fica orando para Jesus quebrar a perna dele, quebrar a canela dela. Não, meu irmão, ora para Jesus dar vitória. E assim sendo, Deus te prosperará na terra, Deus te exaltará e te honrará. E o teu adversário que está torcendo pela tua derrota vai ver você de posse do troféu recebendo a vitória. Glória! Fique de pé, por gentileza. Descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. Não se afobe, não se estresse. Não fique agitado, não fique agoniado, nem aperreado, como a gente fala por aqui. Deixe Deus agir e trabalhar. Aleluia. Deixe Deus fazer. Ele é fiel. Amém.